Olá pessoal, eu sou Ramiro Quiroga do @portaldoperegrino.br. No vídeo de hoje vou falar sobre orações, o poder das orações. Vocês já tiveram experiência que no momento de turbulência, no momento de aflição, você ter orado, depois de um tempo as coisas se normalizaram, se acalmaram? Pois é, as orações elas têm um grande efeito de qualquer religião. O budista ele também tem a recitação dos mantras, né? Eles utilizam muitas vezes o japamala. São essas continhas aqui, são 108 continhas que eles vão recitando o mantra. Para o católico, ele tem o terço. Então, assim como eu tenho na minha infância, minha mãe era católica, eu também católico praticante, eu aprendi a rezar o terço. Então eu vou falar muito do terço devido à minha experiência com o terço. Teve uma vez que eu estava na faculdade e eu tinha feito uma prova de gestão de risco. Nessa prova eu tinha ido mal. E aí eu tive que fazer uma segunda prova. E se eu tirasse uma nota ruim, eu teria que reprovar na matéria gestão de risco. Eu fiquei estudando e eu estudei conforme a primeira prova, com as questões iguais da primeira prova. Fiquei lá estudando. Eu já tinha decorado todas as questões. Quando eu fui fazer a segunda prova de gestão de risco, o professor aplicou a mesma prova. E eu já tinha as respostas ali. Eu fiz elas, eu falei, agora eu passei nessa matéria. E para o meu espanto, eu não tinha passado. Eu não passei. Eu achei estranho. E falei assim, vou pedir uma revisão de prova. Só que nessa revisão de prova, eu orei o terço, pedi a Deus que resolvesse aquela situação. Então é importante também, quando a gente orar, a gente ver se a gente está correto naquela questão. Mesmo que a gente não esteja correto, a gente pode pedir, olha, que se resolva de uma forma harmoniosa. Pedir a Deus para que Ele resolva aquelas situações que a gente está passando. Mas nem sempre a gente está certo, mas para a gente ter um desfecho harmonioso e bom para todo mundo. Para todo mundo. Deus que ele vai analisar e vai responder. Que muitas vezes a gente quer uma coisa que não é boa para a gente ou não é boa para outra pessoa também. Então, eu pedi, dei entrada para ver a revisão dessa prova. Eu precisava de meio ponto para passar. E o que aconteceu? Essa prova ela sumiu. Ela não apresentou, não estava mais ali a prova. Ninguém achava mais essa prova, a segunda prova. Então, se resolveu, eu consegui passar na matéria, eu sabia a matéria, eu tinha estudado a matéria, e como era a primeira prova, então era fácil, né, estudar a matéria e ter recebido a nota correspondente para eu passar. Isso só foi um caso. Eu já orei muito para outras pessoas também. A gente pode orar para outras pessoas que estão precisando da nossa oração. Mas nós mesmos devemos orar por nós. Mas às vezes aquela pessoa está tão fraca para fazer as orações dela, ela não se acha merecedora daquela bênção que ela pode receber, daquela abertura dos caminhos dela. Então ela pede para os outros. Mas isso não tem problema nenhum, não. A gente pode pedir também. Mas a oração simples, como o próprio Mestre Jesus nos ensinou, é aquela que você pode ir para o seu quarto, em silêncio, sem ninguém estiver vendo, e você faz suas próprias orações. E funciona as orações. Eu já tive vários exemplos que funcionou, vários problemas. Muitas vezes a gente está tendo um embate espiritual. A gente está em uma luta espiritual que a gente nem imagina. Para quem acredita, a gente sabe como é que é. Para quem não acredita, não tem importância. Mesmo assim, está ocorrendo um embate espiritual. O que a gente tem que trilhar é um caminho de uma justiça. Mas a gente ainda não aprendeu tanto o que é justiça. A gente está aprendendo. Então a justiça divina, ela tem a sabedoria. Sabedoria para saber se a gente está pedindo uma coisa correta, um caminho. O que a gente acha que está sendo ruim hoje, amanhã pode ser uma coisa boa para a gente. Então a oração, ela pode ser feita simplesmente, mas com o seu coração. Coração puro e amoroso também vale muito no pedido da oração, porque você junta tudo, seu coração puro e amoroso naquela oração, e também não adianta as orações que você não se melhora,
Muitas vezes a gente vai nos templos, vai na igreja, vai ao culto, e dentro da igreja ou do culto, nesses templos, a gente é uma pessoa super boa. Mas quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está na rua, a gente se transforma. Então, a oração boa é aquela que também nos transforma também, transforma em situações, mas principalmente a gente. Então, você dentro da sua casa, você com seus filhos, seus netos, quem você cuida também, você pode praticar as orações, juntar a família. Claro, se tem uma pessoa que não quer, não obrigue. Uma hora ela vai também fazer as orações. Mas na infância é muito importante a gente apresentar esse costume aos nossos filhos, porque no momento de desespero eles vão lembrar disso, vão ajudar muito eles. A gente teve um período agora que a gente ficou recluso durante mais de 2 anos, e quantas pessoas se voltaram para orar mais. Olha que coisa boa. De uma coisa ruim que aconteceu, houve mais orações. Então, nos momentos difíceis, mas também nos momentos bons que a gente está passando, agradecer a Deus pelas circunstâncias da nossa vida. Nem sempre a gente vai passar por momentos bons na nossa vida, mas a gente está aqui, na minha consciência, para aprender. É o que eu penso, é para aprender. Então, tudo é uma lição para a gente. Tudo, tudo. Não há nada que a gente deva desperdiçar como lição. Situações difíceis, situações boas, sempre vai ser para o nosso aprendizado. Devido ao materialismo exacerbado na nossa sociedade de hoje, a gente vê que as pessoas muitas vezes, nem todos, mas estão se afastando de Deus. Não acreditam mais em Deus. Se há tanta desgraça, por que eu devo acreditar em Deus? Mas a nossa vida aqui no planeta Terra, ela é curta demais. Uma pessoa vive 80, 90 anos, raramente vive mais de 100 anos. Então a gente se apega muito que aqui é a vida real, mas não é. Mas nem por isso a gente deve buscar a melhoria. Muitas pessoas oram para ter mais prosperidade, outras para saúde. Então todas as orações vão ter uma resposta, não importa. Às vezes não é do jeito que a gente quer, mas Deus nos responde. Sempre. Deus nunca nos deixa desamparados. Então se você está passando por uma situação difícil, ore, ore. E uma hora as coisas vão ficar mais claras para você e as coisas vão se resolver. Não há nenhum problema que não possa ser resolvido para Deus. Deus é um grande solucionador de problemas. Mas a gente tem que se esforçar também. Não adianta ir só no local que você frequenta, né, os templos, as igrejas, e lá você ser bom. Você tem que tentar ser bom, gentil, amável com todas as pessoas. Eu costumo fazer uma brincadeira, eu pergunto para algumas pessoas: e se Jesus fosse o pipoqueiro que você vai comprar uma pipoca, como você trataria ele? Mas você não sabe o que é Jesus. E se ele voltasse e fosse o pipoqueiro, você trataria ele bem? Se fosse seu colega de trabalho, você trataria ele bem? Então, a gente tem que se melhorar cada dia. E a oração, ela é um grande fortalecimento da nossa fé. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até mais.